Olá, amigos e amigas. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial e importante: como encontrar o caminho certo para nossas vidas. Vamos explorar as mensagens poderosas de Isaías 30:21, 1 Coríntios 6:21 e João 14:6. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Sem enrolação. Vamos começar. Isaías 30:21 nos diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Vivemos em um mundo repleto de vozes que tentam nos manipular, mas apenas uma voz é boa, perfeita e agradável. Há muitos caminhos oferecidos, mas só um nos convém. Neste versículo, Deus nos promete orientação clara. Ele está sempre falando conosco, mostrando o caminho certo. Mas é essencial que estejamos atentos à sua voz, para não nos desviarmos. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas distrações, seduções, e acabamos não escutando o que Deus está nos dizendo. O entendimento aqui é que, se referindo a se desviar além do conceito óbvio de que não façamos coisas contrárias à vontade de Deus, mas também que para a direita não cometamos excessos, em casa, na família, no ministério. E o mesmo se desviar para a esquerda, não faça nada de qualquer maneira, com relaxo, nada em tua vida, não faça por fazer, por protocolo, faça pela honra e glória do Senhor. Complementando rapidamente, em Salmos 127:2, se desviando para a direita, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não estou falando de se deixar levar pela preguiça, e sim não estar vulnerável à fadiga e seus males no corpo, alma e danos em casa. E em Jeremias 48:10 temos: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se referindo àquele que faz a obra, seus afazeres de qualquer jeito, não lhe será imputado o galardão segundo a graça. Seguindo, em 1 Coríntios 6:21, somos lembrados de que fomos comprados por um preço e devemos glorificar a Deus em nossos corpos e em nossos espíritos. Isso significa que nossas escolhas diárias devem refletir a vontade de Deus em nossas vidas. Seguir Jesus significa estar disposto a confiar e obedecer às suas palavras, vivendo a promessa de termos os nomes escritos no livro da vida eterna. É um processo que deve ser iniciado quanto antes. À medida que caminhamos com Jesus, Ele nos guia, nos ensina e nos transforma. Jesus é o Verbo, é a palavra. Sem caminhar com Jesus, sem buscar entender e viver seus ensinamentos, como vamos nos dirigir ao Pai? Como saber o que o agrada e o que o desagrada? Como não cair nas armadilhas de Satanás, que conhece a Bíblia melhor que eu e você juntos, dizendo um princípio de verdade para parecer ser bonzinho, e distorce a verdade em falsa verdade sem percebermos. Sem os ensinamentos, não é possível ter esse discernimento. Diante de tantas opções e caminhos, como saber qual é o correto? A resposta está em ouvir a voz de Deus e seguir suas instruções. Não se engane pensando que Deus não fala com você. Ele nunca para de falar. Muitos apenas não escutam. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que nos leva a entender que seguir esse caminho é um processo contínuo e deliberado. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa declaração é extremamente poderosa e nos dá clareza sobre qual caminho devemos seguir. Jesus é o único caminho para Deus, e é através dele que encontramos a verdade e a vida. Entenda, um estudante de medicina em seu primeiro semestre ainda não é médico, precisa cursar toda a faculdade, e ainda irá se especializar em determinada área dentro da medicina. E se quiser ser um bom médico, nunca irá se afastar dos livros, buscando ainda novos conhecimentos. Isso deve refletir nossa caminhada. Não me torno um super-humano entrando pela porta da igreja, e sim inicio meu processo de aprendizado, experiências e evolução. No próximo dia de culto, vá a uma igreja perto de você, se sente, ouça o pastor, abra seu coração. Porém, se lembre que numa igreja temos um caldeirão de pessoas, cada um com seu tempo de caminhada no processo. Algumas te receberão pautadas no verdadeiro evangelho, te direcionarão com base nas escrituras, estão curadas de suas feridas e suas cicatrizes trouxeram experiências e testemunhos, que entenderam que isso serve para ajudar pessoas no futuro. Buscam o reino e suas obras com muita leitura bíblica, jejum e oração. Vais perceber essa mudança no modo de agir, pensar e falar, porém terão falhas. E nessas falhas que Satanás tem agido para impedir e afastar novas ovelhas de encontrar e seguir o caminho. Vais encontrar pessoas que podem estar há muito tempo na igreja com costumes ainda do mundo, vícios inclusive. Trataremos em vídeos futuros esse mal, inclusive mal para elas mesmo. Pois ao estar sempre tendo que esconder suas falhas dos irmãos da igreja, entram em contradição, ansiedade, depressão, entre outros problemas. Mas por enquanto ore por elas. Lembre-se do processo. Cada uma a seu tempo. O importante é encontrar o seu. Vamos para encerrar.
Há uma breve história, para que entenda como um homem que vive esse processo se comporta. Imagine uma menina, jovem com 10 anos, sendo abusada fisicamente e mentalmente em seu lar, e sofrendo calada por anos. Aprendeu que é daquele jeito que se vive. Anos se passaram, e ele está na esquina esperando seu próximo cliente para ter momentos íntimos e receber com isso. Mas é uma pessoa muito boa, e com 18 anos passa por Ricardo, um cristão, e lhe diz que é para ela ir à igreja, que Deus a ama, e tem conforto e direção para ela. A jovem continua seu dia e não dá importância ao que Ricardo diz. Mas anos se passam, e com 21 anos, a jovem se encontra na rua com Teresa, que diz sobre Jesus, as promessas do reino e tudo mais. A jovem reage de forma ríspida, grosseira e sai andando, mas fica pensativa. Com 24 anos, a jovem indo para sua esquina, onde trabalhava e aguardava clientes, encontra Eduardo, que ela percebe ao observar, mas não com olhos sedutores de um predador, ou com desdém de nojo e soberba de outras pessoas, mas sim com estranha ternura. E Eduardo a cumprimenta e diz que a paz do Senhor habite em seu coração, minha irmã. Se um dia quiser, venha nos visitar. Estamos naquela igreja bem ali. E ela estranha tanto Eduardo e sua postura de respeito, quanto não ter notado aquela igreja que sempre esteve ali. Naquele momento, o Espírito Santo lhe traz à memória Ricardo e Teresa, e suas palavras que, junto ao cumprimento de Eduardo, floresceram em seu coração. E observando que um carro diminui a velocidade, caracterizando um possível cliente, ela começa a chorar. Decide ir à igreja onde Eduardo apontou. Chegando à porta, com seu uniforme de serviço, roupas curtas e mostrando seu corpo, se depara com um servo da igreja, que a impede de entrar, dizendo agressivamente que com aqueles trajes não iria passar da porta e para que se retirasse imediatamente. Perceba que anos Jesus trabalhando e operando através de Ricardo, Teresa e Eduardo, e tudo vai por água abaixo, pelos olhos carnais de alguém que deveria estar com os mesmos olhos espirituais abertos. E não se engane, Satanás age antes, durante e depois de cada bênção. Um dia esse homem na porta pode se curar dessa religiosidade, e Satanás tentará impor em sua mente que ele pôs uma vida a ser perdida por seu coração duro. E isso não é verdade. O Senhor tem suas formas de pôr vírgula em toda a vida, uma continuidade e não um ponto final. Eu quis terminar com essa história, uma metáfora, mas pode ter certeza que já foi real na vida de alguém mundo afora, para que perceba que devemos buscar Jesus. Mesmo em igrejas, temos pessoas no primeiro semestre dessa faculdade, como exemplificamos. Temos que estar atentos e sensíveis ao Senhor, não só para convidar pessoas, mas para recebê-las e orientar cada uma, entendendo que cada uma tem seu tempo na caminhada. Satanás tem operado dentro das igrejas, e devemos impedir isso, atentos, não culpando, mas amando irmãos e orando um pelos outros. Mas de forma alguma deixe de ir a uma igreja, assistir pelo YouTube uma pregação, vai te dar ensinamento e é uma saída para um dia ou outro. Entendo e incentivo isso, mas o ambiente de presença, só dentro das igrejas, comunhão com os irmãos, é diferenciado. Um dia receberá algum jovem de coração quebrantado. Não desperdice os anos que Jesus ficou batendo a porta de um coração duro. Se lembre dessa história, que essas palavras frutifiquem em seu coração. Portanto, amigos, ouçam atentamente a palavra do Senhor e sigam o caminho que Ele está mostrando a vocês. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Confie em Deus, ouça sua voz e siga Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o que esse canal lhe deseja. Segue, compartilha, comente. Deus te abençoe.